Ok, começamos a gravar, tá, pessoal? Um bom dia oficialmente para vocês. Como em todas as outras aulas, foi solicitado a vocês que vocês estivessem com as câmeras ligadas, né, para que a gente percebesse a participação de vocês. Mas, como eu vou apresentar slide para vocês, por enquanto, a câmera de vocês pode ficar fechada, mas eu vou pedir a participação de vocês ao longo da apresentação dos slides, ok? Tá, pessoal, como que tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Sim, senhora. Tá, pessoal. Como eu disse para vocês, eu estou improvisando uma webcam aqui, porque a minha webcam desse notebook queimou, tá? Então, a gente está improvisando. Bom, pessoal, quando a gente foi escolher o conteúdo para falar com vocês, é um conteúdo que a gente já precisava ter trabalhado, né? Quem participou da aula, da aula de intervenção, não, da aula de intervenção não, gente, a aula de intervenção é hoje, né? Quem participou da aula na semana anterior, fez participações e percebeu que a gente falou sobre os governos paternalistas e populistas, né? Então, eu escolhi, juntamente com a professora Edilane, esse conteúdo para a gente colocar na atividade avaliativa de vocês e ministrar essa aula para vocês. Porque é um conteúdo já mais tranquilo e um conteúdo que vocês precisavam já ter visto, tá? Então, hoje a gente fala um pouquinho sobre os governos populistas brasileiros, tá? Nossa aula vai ser em cima desse assunto e a atividade avaliativa também, ok? Então, provavelmente a gente vai conseguir colocar essas atividades após as 13 horas lá no GR8 para vocês. O slide também já vai estar disponível lá no GR8, a aula também, para que vocês consigam responder as questões que vão estar lá, as atividades avaliativas. E a autoavaliação que é feita em cima desse conteúdo também, tá bom? Certo, pessoal? Pessoal? Certo. Tá dando eco, né, aparentemente, mas acho que é por conta da câmera que está aqui sobre o teclado. Tá, pessoal, vou compartilhar com vocês uns slides e a gente começa a estudar a partir de agora. Só que eu não quero ouvir só a vozinha do Jean, não, tá? Eu quero todo mundo participando, ok? Quero ouvir a voz do Jean, mas eu quero os demais também. Ok. Certo? Porque, afinal de contas, não é só o Jean que está na aula, né? Tá, então vai parar de compartilhar a minha câmera, porque eu não sei por que cargas d'água. O Teams não compartilha a minha câmera quando eu estou compartilhando tela, tá? Então, justamente por isso, vai parar de aparecer a minha carinha aí do lado para vocês, certo? Mas eu tô aqui, como diz o meu sobrinho. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Quando a gente começa, quando a gente fala sobre os governos populistas e paternalistas, alguém de vocês sabe falar do que a gente está falando, por que alguns governos brasileiros foram ditos governos populistas e paternalistas? Professora, o que a senhora está compartilhando? Porque parece que está compartilhando só a tela. Não apareceu aí para vocês ainda? Não. Tá, deixa eu retornar. Tá, deixa eu ver. Enquanto isso, eu tenho respondendo, pessoal. Quando a gente fala sobre os governos paternalistas ou populistas, sobre quais governos a gente está falando, quais as características desse governo? Atual, né, professora? Cidade pequena, assim. O governo atual, você acredita que ele seja um governo paternalista? Mas na história do Brasil teve outros governos paternalistas, você sabe me falar? E por que eles são chamados de governos paternalistas? Oi? Era Compartilhou agora, pessoal?
Era Vargas? Compartilhou. Oi, compartilhou? Compartilhou. Ah, sim, tá. A era Vargas. E qual que é a característica desses governos para eles serem chamados de governos paternalistas? Não? Tá, pessoal, sem problemas, tá? Oi? E propunha trocas de favores, sim? Ah, sim, muito bem lembrado, né? Você assistiu a aula anterior, né, Jean? Tá certo. Professora Edilane, perdão, eu esqueci, a gente acostuma fazer aula sozinha e acaba esquecendo das pessoas, tá? Desculpa. A senhora quer falar alguma coisa com os meninos? Com a turma de alunos que são da senhora também? Não, pode continuar, depois eu falo. Perdão, professora, porque a pessoa empolga, sabe? Tá, pessoal, antes da gente começar a falar sobre os governos populistas, paternalistas e autoritários brasileiros, né, e a gente vai falar, se der tempo, também um pouquinho sobre o Perón, que é da Argentina, a gente precisa entender alguns conceitos, né, como, por exemplo, o conceito de democracia. Eu creio que para vocês não é nenhum problema esse conceito mais, né, porque já se fala tanto em história, falamos também em atualidades, né, sobre democracia. Então, todo mundo, eu acho que sabe que é uma forma de governo onde o povo tem uma participação, né? O povo tem direito a voto, secreto e universal, existem vários partidos, né? E o termo se refere à liberdade, né? A liberdade de pensamento, de expressão, acesso às coisas da cidadania, como educação, saúde, transporte, justiça, trabalho e várias outras necessidades básicas dos cidadãos, né? E o Brasil vive uma democracia, né? Segundo a teoria, né? Na prática a gente acaba vendo algumas coisas que não condiz com democracia. Mas o Brasil vive uma democracia representativa, né? Isso desde a proclamação da República Brasileira, né? E com essa democracia, essa liberdade de expressão, essa liberdade de ir e vir, né, e garantida por lei, né, na Constituição brasileira, nós tivemos alguns governos que são tidos como populistas, tá? Ou seja, uma forma de governar em que o governante, o Estado, o chefe de Estado, ele se dirige diretamente ao povo, né, e de forma bem carismática, e utiliza de vários recursos para obter o apoio popular e se manter no poder, tá? O populismo tem essa característica. O governo ele fala diretamente com o povo, como o principal representante, não que tenha sido só ele, o Getúlio Vargas, né, que tinha essa facilidade em falar com o povo e mostrar para o povo, permitir ao povo alguns direitos que mantesse ele no poder, tá? Essa prática do populismo também é muito próxima do paternalismo, tá? Ou seja, o paternalismo é quando a população é tratada como um filho, né? Como se o governante, o líder do governo, fosse o pai de todas essas pessoas, né? Mas o pai, ele dá, mas ele age de forma autoritária, né? Ele impõe algumas regras. E foi uma das formas de governo brasileira. E está aliada ao populismo ou paternalismo também, né? E juntamente com o paternalismo, algumas atitudes autoritárias, certo? Tipo assim, eu te dou pão, mas você vai ter que obedecer tudo que eu quero, tá? Sem questionar, sem dar muito problema, porque assim eu vou me manter no poder há mais tempo, né? É uma forma de manter o povo calado, ok? Tá, pessoal, da agora para frente eu vou só passar e vocês vão lendo e a gente vai explicando, tá? Por favor. Jean, pode ser você começar, por gentileza? Pode. O período dos governos populistas no Brasil, em 1945 e 1964, é marcado pela presença do presidente Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas,
Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Eles tiveram um caráter populista pela imagem carismática e pelo momento de efervescência. Que tá ruim de ler. De alguns segmentos da sociedade. Vou ler esse azulzinho também? Sim, por favor. Com a deposição do Estado Novo de Vargas em 1945, o Brasil respirava os ares da democracia. Surgiram partidos políticos, foram realizadas novas eleições e formada a Assembleia Constituinte, que elaboraria a nova Constituição do país. Ok, pessoal. Então, dentre esses governos populistas, né, a partir do governo da deposição do Getúlio Vargas em 1945, né, depois de 15 anos no poder, de 1945 até 1964, nós vamos ter alguns governos populistas no Brasil. Tá? Geralmente, quando a gente fala em governo populista, as pessoas lembram sempre do Getúlio Vargas, tá? Mas existiram outros governos que tiveram essas características, tá? Como, por exemplo, o Eurico Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas, o Café Filho, que vai substituir o Getúlio Vargas após o suicídio do Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, né, que todo mundo conhece, porque deu um up na vida do brasileiro, né, inclusive fez uma dívida enorme, que até hoje a gente paga por ela, que é a dívida para a construção de Brasília, né, o Jânio Quadros e o João Goulart. Esses governantes tiveram características populistas, ou seja, eles tinham essa característica de falar diretamente com o povo, de fazer coisas que beneficiassem a população, dando a impressão que ele era o pai do povo, ali, aquela questão que era muito ligada ao Getúlio Vargas. Tá? Isso vai acontecer no Brasil a partir da saída do Getúlio Vargas do poder, em 1945. Né? Quando Getúlio Vargas retirado do poder em 1945, depois que ele deu o golpe do Estado e ficou 15 anos no poder, o Brasil vai passar por uma série de transformações durante o governo do Getúlio Vargas, e nessas transformações, a implantação da democracia, né? A democracia o Brasil vai estar respirando esses ares democráticos. Por quê? Porque durante o governo do Getúlio Vargas vai surgir vários partidos políticos, né? Vai estar a iminência de novas eleições que vão ser realizadas logo em seguida, e, juntamente com isso, vai estar sendo construída a nova Constituição brasileira, que vai ser promulgada em 1946. Tá? Então, quando Getúlio Vargas retirado do poder, a democracia está em iminência no Brasil, pelo menos acredita-se nisso, né, que a democracia estava efervescendo, uma série de coisas estavam acontecendo, e a impressão é que a democracia ia ser feita, de fato, a partir de então. Vamos lá, vamos entender um pouquinho do contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo a partir, né, da queda do Getúlio Vargas. 1945, a gente sabe que é o fim da Segunda Guerra Mundial, né, e o início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e o estabelecimento das áreas de influência desses dois países no mundo, né, e o medo do avanço do comunismo, né. Então, no mundo, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, era o início da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética estão procurando as suas áreas de influência, estão começando a arquitetar os seus planos para influenciar várias áreas no mundo, né? E aliado a todo esse processo, o medo do avanço do comunismo, né? Que tinha sido implantado lá na Alemanha. Então, vamos lá. No Brasil acabava de ser deposto o Getúlio Vargas, né? Em 1946, é elaborada a nova Constituinte, ela é promulgada em 1946. Segundo os estudiosos, das constituições brasileiras, foi a mais democrática, tá? A mais,
como que eu vou dizer, que mais beneficiou a população em geral, ok? O país está passando por um crescimento econômico com várias atividades que tinham sido feitas pelo Getúlio Vargas, por várias implantações que o Getúlio Vargas tinha feito. O crescimento econômico do país estava em alta. Os empresários cada vez ficando mais ricos, né, mais acumulando os capitais, e os trabalhadores exigindo maiores direitos dos patrões, né? Tudo isso foi implantado por quem? Essa vontade do trabalhador de lutar pelos seus direitos? Pelo Getúlio Vargas. A gente sabe que o Getúlio Vargas beneficiou muita população brasileira pelas leis que ele criou, como, por exemplo, CLT, 13º, FGTS, descanso remunerado, essas questões todas, né? E isso vai fazer com que, a partir da deposição do Getúlio Vargas, os próprios brasileiros comecem a lutar pelos seus direitos. Tá, pessoal, próximo, por gentileza. Só me fala quem é que vai participar. Eu leio. Quem vai ler? Igor Augusto. Igor Augusto? Oi, Igor, Sim. que bom que você está aí. Tá, Igor, pode começar, tá? Os primeiros sinais da democracia. Pela primeira vez na história do Brasil, os presidentes seriam eleitos pelo voto direto e secreto. Também foram consolidados os partidos políticos nacionais, não mais agremiações em cada estado, como na República Velha. Foram vários os partidos criados, mas se destacaram a UDN, União Democrática Nacional, o PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Vamos conhecer esses partidos? Ok, pessoal. Então, como a gente viu anteriormente, os ares da democracia estavam, né, permeando o Brasil. E com isso, a partir de então, os presidentes seriam eleitos, né, por voto direto e secreto. Né, já é o passo da democracia se concretizando no Brasil. Né, porque a gente sabe que até o golpe de Estado, né, que levou Getúlio Vargas para o poder, não existia eleição direta ainda, né? A eleição ainda era representativa, né? Elegia-se os candidatos, os deputados escolheriam o presidente ou o governador, esse tipo de coisa. Mas com o governo Getúlio Vargas foi permitido a criação de vários partidos dentro do Brasil, tá? E esses partidos vão se organizar para fazer uma eleição logo em seguida, né? Nós vamos ter, depois do Getúlio Vargas, o Eurico Gaspar Dutra, mas ele vai ficar até organizar para ter uma nova eleição, né? E dentre esses partidos que vão surgir, vai surgir a UDN, né? E o PSD, e depois o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. A gente vai ver um pouquinho sobre esses partidos, assim, bem rapidinho, só para a gente não perder muito tempo, tá? Próximo, por gentileza. Essa UDN aqui, ela é famosa, né? Porque a gente vai ver que ela é um partido que vai dar muito trabalho para o Getúlio Vargas quando ele chegar ao poder novamente. Eu leio. Não só... Quem vai ler agora? O Alisson, terceiro E. O Alisson, terceiro E. Ok, o Alisson, por favor. Uma democrática nacional reunia a Peraí, tá muito pequeno aqui, né? Antigetulista. Era um partido ideologicamente de direita, formado por empresários, bacharéis e membros da elite que defendiam ideias do liberalismo econômico e abertura ao capital estrangeiro. A figura mais destacada da UDN era o jornalista Carlos Lacerda. Tá, Alisson, só um minutinho. Tá, pessoal, quando a gente vê, né, quem fazia parte da UDN, dá para perceber por que eles eram antigetulistas, né? Por quê? Porque eles representavam as classes mais altas, ou seja, os patrões. E como Getúlio Vargas tinha feito um monte de benefícios, tinha criado uma série de leis beneficiando os trabalhadores,
a UDN vai ser um calo no sapato do Getúlio Vargas durante todo o governo dele, né, do segundo governo dele, até que ele comete o suicídio. Tá? Então, a UDN seria o partido representante das elites brasileiras naquele momento, tá? Ou seja, de quem era dono do capital. Tá, o Alisson, pode continuar, por gentileza. O Partido Social Democrático era formado pelos antigos interventores do Estado Novo e era gentulista. Tinha uma base eleitoral muito forte, longe dos grandes centros urbanos do país. As grandes figuras do PSD foram Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Tá, pessoal. O PSD era o partido do Getúlio Vargas, né? Era o partido dele, o partido que apoiava ele, né? E eles estavam longe dos grandes centros urbanos, ou seja, estavam longe das grandes cidades. Aí, as figuras de destaque dentro dele, além do Getúlio Vargas, nós podemos destacar o Juscelino Kubitschek, né? E o Tancredo Neves. Ambos vão ser eleitos presidentes do Brasil, né? O Tancredo Neves não vai exercer o cargo porque ele falece antes, mas ele vai ser eleito. Não, gente, ele vai ser eleito para ser o governante do país, ok? Tá, vamos descer mais aqui. PTB, alguém lê para mim, por gentileza? O Igor já leu. Eu posso ler. Por favor, quem é? Sabrina. Ok, Sabrina. À vontade. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, era o partido de Brizola e João Goulart, criado por Vargas. Tinha sua base eleitoral nos centros urbanos, com apoio direto dos sindicatos. Sua intenção era ganhar o voto dos operários e dos mais pobres. Levavam consigo o mito do pai dos pobres para conquistar a classe trabalhadora. Ok. Viu a diferença do outro partido? Ambos apoiam o Getúlio Vargas. Só que um está nos grandes centros e outro fora dos grandes centros. Né? Um apoia os trabalhadores, né, com a alcunha de que o Getúlio Vargas era o pai dos pobres, né? Ele vai estar aí buscando o apoio dos trabalhadores para o Getúlio Vargas. O Partido Comunista Brasileiro foi um partido muito curto no Brasil, né, porque ele foi colocado na clandestinidade durante o governo do Dutra, do Eurico Gaspar Dutra, em 1947. Né? Lembra que a gente viu lá um pouco anterior que o mundo vivia o medo do avanço do comunismo? Então, quando o Partido Comunista foi criado no Brasil, logo em seguida ele foi colocado na clandestinidade, né? Ele foi delegado. Ok, vamos continuar. Eu vou terminar para a gente agilizar. O Partido Social Progressista é o partido do Adhemar de Barros, né? Sua atuação partidária se restringia na prática ao estado de São Paulo. Então, o PSP, ele é um partido que vai ficar presente só no estado de São Paulo. Ele não se espalha para o restante do Brasil. E o representante dele, o Adhemar de Barros. Ok, a nova Constituição Brasileira, né? Como nós já vimos anteriormente, nós estamos vivendo, né, o impacto da Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra tinha só um ano que ela tinha terminado, e a nossa Constituição foi promulgada em 1946, e como eu disse para vocês, das constituições brasileiras, ela é a mais democrática, tá? Que até então o país teve. As que vieram, a que veio depois, a democracia foi se perdendo no caminho. E as anteriores, a gente sabe que o Brasil não vivia uma democracia ainda, né? Então, essa Constituição é a mais importante porque ela é a mais democrática, a que mais beneficiou o povo brasileiro. Ok. Próximo, gente, por favor. Professora Edilane, a senhora quer fazer a participação agora? Pode ser a senhora agora? Pode deixar um aluno aí, eu comento. Oi? Pode. Parece que algum aluno queria ler, aí ele faz a leitura e eu comento. Ah, sim, pode fazer isso, por gentileza, então, quem pediu para ler. Gabriel, Gabriele. Deixa um dos Gabriel, ou o Gabriel ou a Gabriele, por gentileza.
Eu vou ler, professora. Tá, joia. Então, vamos lá. Gabriele, né? Gabriele Caroline? É, Tá, ok. suas principais características. Possibilidade de caçar o registro de partidos considerados perigosos. Estabelecia voto direto e secreto. Garantia a autonomia dos municípios e estados. Assegurava o direito de greve, embora este fosse muito regulamentado. Previa ainda uma legislação específica para a educação. Agora vamos conhecer os presidentes e as características de cada governo. Tá, pessoal. Então, o que previa na nossa Constituição de 1946, né? O direito de caçar os partidos considerados perigosos, como foi feito com o Partido Comunista Brasileiro, né, em 1947. Ela estabelecia o voto direto e secreto, então, a partir daquele momento, todos os cidadãos brasileiros poderiam votar, né, e sem precisar ter um voto de cabresto, era secreto, né? Garantia a autonomia dos municípios e estados. A partir desse momento, todos os municípios e estados tinham uma certa autonomia para promulgar as suas próprias leis, né? Fazer os seus próprios progressos necessários dentro dos limites permitidos pela Constituição. Assegurava o direito de greve, tá, pessoal, tem o direito de greve, mas para fazer essa greve tinha toda uma burocracia que tinha que ser levada em consideração antes que a greve fosse feita. Então, quer dizer que quase não se podia fazer greve, tá? E ela ainda previa uma legislação específica para a educação. A partir de então, a educação brasileira começa a tomar os rumos para chegar aonde nós estamos hoje, tá? Então, os rumos da educação, uma legislação específica para a educação brasileira surge em 1946, tá? Até então, a educação brasileira ela é regida na Constituição em geral. Se fosse possível fazer, faria. Se não fosse, deixaria sem preocupar, até porque quem estudava até então era um filho da elite brasileira, né? Então, a partir desta Constituição de 1946, vai começar as preocupações com a educação para todos, de forma gratuita, essas questões todas que a gente tem na Constituição brasileira de hoje. Tá, agora para frente, a gente começa a falar especificamente sobre cada um dos presidentes. Provavelmente, não dará tempo da gente falar sobre todos, né, detalhadamente, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, porque a gente precisa falar um pouquinho sobre o Juan Perón, lá da Argentina também, tá? Tá, o primeiro desses presidentes, né, que é o presidente que vai assumir o poder após com a eleição, né, o governo do Eurico Gaspar Dutra, que vai de 1946 até 1951, tá? Ele fez várias coisas interessantes, né, dentro da política brasileira, política interna, como na política externa também, né? O Eurico Gaspar Dutra vai ser um presidente que vai como se diz, vai substituir o Getúlio Vargas à altura, tá? Vai continuar o progresso implantado pelo Getúlio Vargas, tá? Alguém lê para mim, por gentileza? Já leu todo mundo? Gabriel Xavier, você, por gentileza. Se não tiver muito pequenininho aí para você ler. Professora, não consigo ler. Você não consegue? Não. Tá. Sua garganta está pior do que aquele dia? Tá muito pior. Vamos tomar um remédio para essa garganta, hein, rapaz? Igor Muriel, pode ser você? Igor? Política interna. Pavimentação da rodovia Rio-São Paulo. Instalação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Elaboração do Plano
Salte. Que priorizava a saúde, a alimentação, o transporte e a energia. Nesse período, houve grande aumento da inflação, diminuindo ainda mais o poder da compra do povo. Fechamento dos cassinos e fim dos jogos de azar no Brasil. Fechamento do Partido Comunista Brasileiro e cassação dos mandatos dos parlamentares desse partido. Política externa. Reforçou os laços existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, rompendo assim relações com a União Soviética. Dizia-se, na época, tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Criou incentivos que favoreceram a instalação de grandes empresas estrangeiras no país. Tá. Eu li aqui agora e achei interessante, né? Porque os Estados Unidos têm um certo controle sobre o Brasil há muito tempo, né? Dá para perceber, não é só de agora, não. Tá, pessoal. Dentre as obras... Estados Unidos tem o controle quase do mundo todo, né? O Brasil é porque a gente mora nele, né? A gente acaba sofrendo mais com as consequências, né? Mas a gente vê que não é do governo Bolsonaro que vem a atuação dos Estados Unidos dentro do Brasil, né? Tá, pessoal, dentre toda a política, né, praticada pelo Eurico Gaspar Dutra, que vai marcar o governo dele, é o Plano SALT, tá? Por quê? Porque dentro do Plano SALT ele vai priorizar questões básicas no Brasil, né? Vai começar a criar no Brasil leis que beneficiem a população em si nessas 4 questões: a saúde, a alimentação, o transporte e a energia. Tá? Ele fez vários benefícios para o Brasil, mas dentre todos os benefícios, o Plano SALT é o que mais se destaca. Tá? E a política externa, nós vemos aí já a participação dos Estados Unidos, né? O rompimento com a Rússia, né? E como eu vou dizer, o conchavo com os Estados Unidos, né? A política de ajuda mútua com os Estados Unidos que a gente vê na política brasileira até hoje, né? Tá aí o seu Eurico Gaspar Dutra para vocês verem. Depois do Eurico Gaspar Dutra vai ter eleição direta, né? Chega no poder novamente agora com o voto da população, né? Não foi com golpe de Estado, foi com um voto de quase toda a população brasileira, né? Com enorme quantidade de votos, o Getúlio Vargas novamente, tá? Agora, com apoio da população, ele volta para o poder. E ele vai ficar de 1951 até 1954, tá? Ou seja, o ano que ele vai acabar se suicidando. O Getúlio Vargas, principalmente, né, ele vai implantar, né, essa forma de governo. Ele vai aliar o seu governo com o rádio, né? Quando a gente fala do Getúlio Vargas, é característico a gente saber, por exemplo, da criação da Voz do Brasil, né? Aquele programa que passa todos os dias no rádio às 7 horas, né? Que conta tudo que aconteceu no geral no Brasil durante aquele dia, ou o que está acontecendo no mundo, tá? Então, o Getúlio Vargas vai ter como um grande aliado do seu governo, né, a propaganda do seu governo, o rádio, ok? Depois, com o tempo, vocês dão uma olhadinha nesse jingle aí, tá? Ler a respeito, a gente não vai se perder muito nisso aqui não, porque senão depois a gente perde muito tempo, tá? Então, com a criação do rádio, vai surgir os jingles, vai surgir as marchinhas carnavalescas, as marchas militares, algumas músicas permitidas, né, pelo Getúlio Vargas. Então, vai surgir nesse contexto da segunda vez que o Getúlio Vargas está no poder, tá? Tá, pessoal, a volta de Vargas. Professora, a senhora quer explicar alguma coisa sobre a volta do Vargas para o poder? Posso, então, fique à vontade. Então, ele volta, né? Ele retornou à presidência da República por meio do voto popular. Ele se candidatou pelo partido do PTB, e como ele era um governo do povo, digamos assim, um governo do povo, ele recebeu um apoio muito grande da classe trabalhadora.
E nesse período, nessa volta dele, no segundo mandato dele, ele teve muita importância, porque ele, além de ter feito muita coisa pelo povo brasileiro, ele também tomou algumas iniciativas nas áreas social e econômica. Porque, além de ser, no caso, um governo populista, ele teve essa preocupação também de estar fazendo incentivo na área econômica, porque, além do apoio popular, ele precisava também do apoio da classe econômica, que era a classe média, os proprietários, os empresários. Então, devido a esse papel que ele fez na época, ele retornou para o palácio nos braços do povo. Por quê? Porque ele foi eleito pelo voto popular direto e secreto. E ele abrangeu as camadas, as duas camadas, a trabalhadora e a empresária. Então, por isso que ele conseguiu, né, esse apoio popular. Ok, continuemos. Tá, pessoal, dentro das características, né, do governo do Getúlio Vargas, que fez a grande diferença, né, nós vamos ter aí o nacionalismo e intervencionismo, ou seja, uma das características dos governos populistas é despertar na população o sentimento de nacionalismo, ou seja, o sentimento de pertença, né? Eu pertenço a essa nação, eu tenho que lutar por ela, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele teve essa questão, essa característica de intervencionismo, de intervir em vários fatores da sociedade, da economia brasileira, tá? Ele vai trabalhar também essas questões do trabalhismo, como a gente vai ver a criação das leis trabalhistas, né, e várias outras possibilidades. O populismo e dominação de classe. Todos nós sabemos que o populismo é um disfarce para dominar as classes, ou seja, para que as classes não percebam que está faltando alguma coisa, e é a liberdade, né? Então, o populismo vem disfarçado para essa dominação. Uma modernização bem acelerada, né? Dentre as campanhas, ele criou a campanha O Petróleo é Nosso, a criação da Petrobras brasileira, né? Aquela famosa Petrobras, que hoje em dia a gente sabe o que aconteceu, né? O rombo que foi feito na Petrobras, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, como a professora acabou de falar para vocês, nesse governo do Getúlio Vargas, ele não vai beneficiar só a população das classes mais baixas, a população trabalhadora. Ele vai lembrar-se de preocupar com as elites também, né? Ele vai tentar beneficiar e manter o apoio das elites. Mas, infelizmente, não vai ser bem do jeito que ele gostaria que fosse, né? Por quê? Porque ele acaba sendo acusado, né, de cometer um atentado, de mandar assassinar o infeliz do Carlos Lacerda, né? Mas aparentemente, não sei se vocês já viram o filme, é tudo planejado, né, para desestabilizar o governo dele, né? E ele acaba conseguindo isso. Ele perde parte do apoio, né, que ele tinha tanto dos militares quanto de algumas outras classes sociais, né? E ele é convidado a se retirar do poder, né? Ele de certa forma, ele vai ser, como que eu vou dizer, induzido a se retirar do poder. Seria da seguinte forma: ele pensou que ele se afastaria até que a investigação terminasse, ficasse provado que ele não tinha nada a ver com o acidente lá, o incidente, né, do Carlos Lacerda, mas, na verdade, eles não queriam que ele só se afastasse, eles queriam que ele se retirasse do poder de fato, né? Depois que ele fala que ele aceita se sair do poder, que ele vai esperar terminar a repercussão daquele caso, terminar as investigações, ele recebe a notícia que não é só isso que os militares querem, né? Que os militares querem que ele saia do poder de fato, que ele deixe o governo. E quando ele fica sabendo disso, na noite, ele vai se suicidar, né? Pondo fim ao governo dele, ele não termina o mandato, né? Então, ele recebe a notícia às 8h30 do dia 24, né? E ele acaba suicidando, deixando
uma carta testamento falando sobre por que ele suicidou, por que ele deveria se suicidar, tá? Pessoal, estou indo rapidinho, porque senão não vai dar tempo, tá ok? Tá, depois do Getúlio Vargas, quem vai ficar no poder um certo tempo é o Café Filho, né, que vai ficar até que haja uma eleição, né? Ele assume o poder, fica no poder durante 17 meses, e em seguida a presidência passou para o Carlos Luz, que vai ser deposto pelo movimento também, pelo golpe militar, e vai ser sucedido pelo Nereu Ramos, tá? E é uma série de fatores que vão acontecendo até que aconteça, de fato, um governo como o do Juscelino Kubitschek. Vai acontecer uma série de fatores. Pessoal, eu vou colocar os slides depois para vocês em PDF lá no grupo. Para responder as questões, vocês vão precisar dos slides, tá? Vão precisar ter parte desses slides para vocês responderem, ok? Tá, pessoal, aqui conta mais ou menos o que eu acabei de contar para vocês, mas com mais detalhes, tá? Depois de toda essa ladainha, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, vai ser eleito o Juscelino Kubitschek, tá? Quem chega no poder é o construtor de Brasília, né? E o Juscelino Kubitschek, ele chega como, né, com um jingle aí, não vamos perder tempo com esse jingle, vamos ver sobre o governo dele, tá? O Juscelino Kubitschek, como a gente sabe, ele vai lançar o plano de metas, né? E o que ele falava nesse plano de metas? Ele era muito esperto, tá? Ele criou um plano de metas para o governo dele com algumas características. E ele criou essas características na verdade, seria para desenvolver o país durante 5 anos, 50 anos. E o que ele fez? Ele fez a meta e ele conseguiu bater a meta, tá? Mas o preço foi alto, tá? O preço está aí, até hoje nós temos dívidas externas justamente por isso, tá? Então, vamos lá, alguém lê aí para a gente parar por aqui, só para eu ver a carinha de vocês depois. Por favor, lê para mim, Jean. Peraí, só um minuto. 50 anos em 5. No início de seu governo, JK apresentou ao povo brasileiro o seu plano de metas, cujo lema era 50 anos em 5. O plano de metas consistia no investimento em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente infraestrutura, rodovias hidrelétricas e aeroportos e indústrias. Azul também? Por favor. Principais acontecimentos no governo JK. Construção da estrada Belém-Brasília e usinas Furnas de Três Marias. Construção de Brasília em 1960. Ampliação da indústria automobilística. Empréstimos em endividamentos externos. Urbanização intensa e desordenada. Criação da Sudene. Inflação e concentração de renda. 1960, rompimento da FMI. Tá, pessoal. Como eu havia dito para vocês, o governo do Juscelino Kubitschek, ele tem boas intenções, né? Ele cria o plano de metas, ele quer desenvolver alguns segmentos do Brasil, né? Mas com o desenvolvimento desses segmentos, ele vai conseguir um grande endividamento externo, né? O Brasil fica devendo. Na verdade, o Brasil ele começa a dever lá no governo do Dom Pedro I, né? Mas as dívidas só vão aumentando. Com o Juscelino Kubitschek, com a construção de Brasília, a implantação de várias áreas prioritárias no Brasil, vai fazer com que esse endividamento cresça cada vez mais, né? Tanto é que vai chegar a um ponto que o Fundo Monetário Internacional vai começar a exigir algumas
alguns reparos econômicos, né, que a dívida seja paga, e em 1960 ele vai romper com o Fundo Monetário Internacional, tá? Mas isso não evitou que a dívida ficasse para ser paga. Tá, pessoal, eu paro por aqui. Lá no final do slide, tem falando sobre o governo populista na Argentina, que é Juan Domingo Perón, tá? É interessante vocês darem uma lida, dar uma estudadinha, porque tem questões lá na atividade avaliativa falando sobre o Juan Perón, ok? Quando a gente fala do Juan Perón, talvez para facilitar para vocês lembrarem, né, o governo dele é tido como um bom governo na Argentina, né, ele vai ser retirado do poder também, assim como Getúlio Vargas, coincidentemente. E quando a gente fala sobre o Juan Perón, a gente lembra muito também da Eva Perón, da Evita Perón, que foi a primeira esposa dele, e fez um grande trabalho e auxiliou bastante ele durante um certo tempo. Pena que ela morre muito nova, né? Ela morre logo em seguida. Tá? Mas dá uma olhadinha nessa questão do Perón lá no final do slide, por gentileza, tá, pessoal? Vou voltar para a reunião, vou parar de compartilhar, porque eu preciso ver quem entrou aí depois. Deixa só eu conectar minha câmera aqui de novo, porque a minha pessoa é muito chique, né? Tem que... E fazer a chamada com vocês, para eu ver os rostinhos das pessoas dessa turma. Tá, pessoal, estão me vendo agora? Novamente? Não. Não? Mas vocês vão agora. Vou só ativar a câmera aqui. Sim? Sim, sim? Sim. Professor, eu vou pedir para eles ligarem as câmeras, para a senhora dar uma olhadinha aí para nós, porque aqui para mim não aparece, tá? Como eu estou improvisando a minha webcam aqui, não vai aparecer. Mas enquanto, pessoal, liguem as câmeras. Jean, estou vendo. Gabriel, por gentileza. Jean, você emagreceu. Gabriele, Caroline, Igor Muriel, Jean. Tem 2 usuários desconhecidos. Um eu sei que é a Sabrina Vitória, o outro não aparece para mim. Eu preciso saber quem é, tá? Eu vou falar quem que tá, pessoal, e aí vocês me falam quem que é o outro usuário desconhecido. Eu tenho a professora Elaine, o Gabriel, a Gabriele, o Igor Muriel, o Jean Patrick, a professora, que é a professora Bruna, né, professora? E o Alisson, e eu tenho também a Sabrina Vitória, que eu já sei. Eu quero saber quem que é o outro usuário desconhecido, porque senão vai ficar com falta. Professora, a Giovana estava, só que ela Tem saiu. eu aí. Eu quem, vai? Igor Augusto. Não, meu querido, você aparece com o seu nome, não é você, não. Vou repetir de novo. Vou repetir quem eu estou vendo para saber quem que é o usuário desconhecido. Professora, Eu estou vendo. era a Giovana do terceiro D. Giovana? Era a Giovana do terceiro D. Aham, só porque ela saiu. Eu olhei sim. que agora era ela. Tá bom, então. Tá, joia. Pessoal, então é isso, né? Nossa aula terminou já. Obrigada a vocês pela presença. A gente vai tentar fazer as questões assim, o mais tranquilo possível para que vocês façam. Na hora de responder lá no TR8, vocês precisam responder primeiro as atividades, né? Porque a autoavaliação é sobre a aula e sobre as atividades. Tá? Então, na hora de responder a autoavaliação, vocês precisam ter passado pelas atividades também, tá ok? E assim que tiver liberado, eu posto lá no grupo de vocês, que está liberado para vocês fazerem as atividades. Certo? Certinho, professora. Professora, a senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Ô, professora, eu vou sair da aula porque a minha tia doida tá me ligando e eu tenho que atender ela. Não, meu anjo, terminou a aula, eu vou parar a gravação agora. Se a professora quiser acrescentar vontade, eu vou